andei separando aqui para vocês hoje e eu quero falar um pouco sobre alguns nomes que é dado para Jesus no livro de Apocalipse. Eu separei alguns textos para vocês e todos esses se encontram no livro de Apocalipse. Eu achei por bem separar todos e no final vou explicar o porquê eu separei esses nomes que são todos da referência ao nosso Senhor Jesus. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz que ele é o Filho do Homem. No capítulo 1, no versículo 17, diz que ele é o primeiro e o último. No capítulo 1, versículo 18, diz que ele é aquele que foi morto, mas está vivo para todo sempre. No capítulo 2 e no versículo 18 diz que ele é o Filho de Deus. No capítulo 3 e versículo 14 diz que ele é a testemunha fiel e verdadeira. Capítulo 4, versículo 11 diz que ele é o Criador. No capítulo 5, versículo 5 diz que ele é o leão da tribo de Judá, o único leão da tribo de Judá. 5:5 também diz que ele é a raiz de Davi. No versículo 6 diz que ele é o Cordeiro. No capítulo 7, versículo 17 diz que ele é o pastor. Capítulo 12, versículo 10 diz que ele é o Cristo. Capítulo 19, versículo 11 diz que ele é fiel e verdadeiro. No versículo 13 diz que ele é o Verbo de Deus. No versículo 16 diz que ele é Rei dos Reis. No versículo 16 diz que ele é Senhor dos Senhores. No capítulo 22, versículo 13 diz que ele é o Alfa e o Ômega. E no versículo 3 do capítulo 22 diz que ele é o princípio e o fim. E no capítulo 22, no versículo 16, diz que ele é a brilhante estrela da manhã. Por que eu separei esses nomes para vocês? São todos nomes lindos, nomes da qual se refere ao nosso Senhor Jesus. E depois, se você desejar, aonde estão essas referências, você pode lá nos comentários me perguntar lá, que eu vou estar passando para vocês essas referências do livro de Apocalipse. Por que eu quis passar para vocês? Nós precisamos conhecer um pouco mais a respeito do Senhor Jesus. Eu creio que eu fui chamado para levar o nome de Jesus a outras pessoas. Não o meu nome ser reconhecido, não eu ser reconhecido por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas eu preciso apresentar o Senhor Jesus para vocês e dar alguns nomes que eu encontrei na Bíblia passando para vocês, porque eu fui criado, você foi criado para adorar o Senhor Jesus. A nossa vida sem Ele não tem sentido. A nossa vida sem Ele não tem razão. Se não fosse para adorar o Senhor, não teria motivo algum de eu viver nessa terra. Se não fosse para me servi-lo, seria inútil eu estar sobre essa terra. Então, que nessa noite ou dia, não sei qual momento que você está assistindo essa palavra, você possa entender que Jesus, ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o seu pastor. Ele é o seu ajudador. Ele é o Verbo de Deus. Ele é o Filho do Homem. Ele é o único leão da tribo de Judá. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a raiz de Davi. Ele é o Cordeiro. Ele é o primeiro e o último. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Criador. E todas as coisas foram feitas para Ele, por meio dele. Eu e você fomos criados para louvor dele, para glorificar o nome dele. Então, aonde você estiver, se você tiver condição de glorificar o nome de Jesus, faça isso, não perca tempo. Ele é o seu Senhor, ele é o seu pastor, o seu ajudador.
Ele é o seu socorro bem presente na hora da angústia. Amém?